Olá de novo, gente. Boa noite, tudo bem? Voltamos agora com o tema psicoterapia. Agora vai ser com a psicoterapia com a Fernanda Justo. Então só vou esperar as pessoas voltarem. Vou esperar. Vamos lá, vou colocar aqui o tema. Que agora é o tema certo, é o tema da live, né, gente? Agora tá certo. Então é só esperar mais algumas pessoas entrarem, tá bom? Arrumar a almofada que ele aumenta depois. Nossa senhora, falei igual a mulher agora. Bom, deixa eu mandar aqui no grupo, gente. Deixa eu mandar aqui no Renascer de Gaia. E aí eu vou esperando as pessoas entrando, tá? Eu vou avisar porque vai que alguém não quer participar, né? Então vamos lá. Ah, agora eu mandei uma mensagem pra uma pessoa, agora já entrou. Então eu vou chamar a Fernanda. Ela tá online, amor? Pergunta pra ela. Ela ia mandar mensagem. Eu agradeço. Gente, muito obrigado pela atenção, tá? Pela paciência, por compreender. Mas, né, a internet que não estava ajudando. Mas agora a gente vai conseguir. Então, boa noite a todo mundo de novo. Vamos iniciar do zero, iniciando a live hoje, gente. Vamos lá. Vou chamar a Fernanda, tá? Pergunta pra ela se ela tá online, que pra mim não Ela tá. já tá indo lá, já. Ah, ela tá entrando, gente. Então, ela tá entrando. Pera aí. Entrou. Entrou, mas acho que eu vou ter que sair aqui. Achei a Eu vou subir. Fernanda. Cadê, gente? Aqui. Vamos lá. Bora vai, gente. Bora vai. Olá! Que coisa! Mas deu Já certo, deu certo, deu certo, deu certo. tem gente perguntando aí, já preparou outro chá? Não, tá aqui ainda, ó. Não deu tempo de terminar. Oh, meu Tá Deus! meio frio já, mas tá tudo bem. Dá pra terminar de tomar. Sim. Obrigado. Eu imagino que você correu aí pra dar tudo certo. Eu fiquei aqui, não tenho nem chá nem água, ó, gente. Até o copo d'água já tá vazio, porque eu fiquei aqui tentando resolver a internet. Muito ruim. Mas vamos lá. Imagina, mas deu certo, as pessoas estão aí, vieram participar. Eu já agradeci a todo mundo aí pela paciência, por ter entendido, né? E a gente sabe que a tecnologia não está na nossa mão, né? Exato. E aí eu nem tinha feito só a apresentação do mini currículo, porque aí ficou nessa. Eu estava lendo baralho, e aí vamos voltar, vamos ir. E aí as pessoas concordaram, então a gente aproveitou. Tá Então, bom. gente, eu vou apresentar a Fernanda, tá? A Fernanda é a psicóloga que eu faço a psicoterapia já há mais de um ano. Que eu já comentei várias vezes aqui, que eu falei que ia fazer psicoterapia, que achei que ia durar uns 2, 3 meses, eu tô aí já mais de um ano e eu não faço nem ideia de quanto tempo vai. É um monte de coisa que a gente já resolveu Sim. e tem resolvido e tem me ajudado muito, muito mesmo. Então vamos lá, conhecer um pouquinho a Fernanda. A Fernanda é psicóloga clínica desde 2003, formada em 2002 pela FIG, Faculdade de Ciências e Filosofia de Guarulhos. Atuou em Guarulhos praticamente toda a vida de consultório. Fez uma temporada de quase 4 anos na Suécia. E aí é interessante essa experiência da Suécia, porque aí a gente entende que a gente não gosta de frio, né? Eu percebi pela Fernanda que ela não gosta de frio. Retornou para o Brasil em fevereiro do ano passado. Sua principal bússola é a abordagem de Jung. Desde a faculdade desenvolveu pesquisas TCC já em Jungiano. Depois da faculdade, seguiu uma trajetória fora das instituições. Estudou online com o Dr. Carlos Binton. É assim que fala? Python. Doutor Carlos. Byton. É. Aí eu falei, eu vou perguntar, porque eu não sei. E, foi... e aí a Fernanda fala que foi uma linda jornada. Está há 6 meses com a formação de desprogramadora de DNA, técnica da doutora Eleanor Luzes, criadora da ciência do início da vida, que trata o início desde antes do momento da concepção
estudo que ela tem se aprofundado bastante. E é verdade, tem se aprofundado mesmo, que a gente sempre tem comentado sobre o assunto, né? Sim. E atualmente, devido à reinserção no Brasil, atende somente online por chamadas de vídeo. E aí hoje vocês estão aí participando com as chamadas com a gente também, para falar sobre psicoterapia, um caminho para encontrar a si mesmo. Que aí eu confesso, quando você falou esse tema, eu falei, nossa, que bonito. Porque eu sempre gosto de coisas poéticas, assim, né? E aí eu falei, nossa, que bonito. Ficou muito bonito. E Sim. é isso, gente. Essa é a Fernanda, que é uma psicóloga incrível. Eu sou suspeito de falar, né? A gente tem encontros semanais, aí toda terça-feira, né, Fernanda? A gente se Sim, encontra. sim. Aham. E é isso, gente. E aí a gente vai falar, vai fazer uma breve fala e depois a gente vai abrir para as perguntas, tá bom? Ok. Vocês querem que eu tire os comentários para ficar melhor, gente, para poder ver a Fernanda melhor? Sim, não, quem sabe talvez. É porque fica embaixo e aí fica bem onde você tá, né? É. Aham. Por mim, tudo bem. Por mim, não tem problema. A gente vai vendo aqui. Ah, sim. Um voto pro sim. Então tá, Mais gente, um eu vou voto fazer o pro seguinte. sim. Então eu vou tirar os comentários e aí quando eu abrir para as perguntas eu volto, tá bom? Isso, Deixa eu boa. ativar. Aí, pronto, daí a gente consegue se ver melhor. Ok. Certo, gente? Vou até levantar um pouco melhor para ficar. Eu fico com o rosto enorme aí. Ô, Fernanda. Hoje você que está Muito no meu bem. divã. Ah! O jogo Ah, virou. trocamos. Conta pra Aproveita. gente como que foi a escolha pela área da psicologia. Como que você Tá. escolheu? Uhum. Eu adoro essa pergunta, porque eu entrei na faculdade, eu tinha 18 anos. Era eu e mais uma colega que éramos as mascotes da turma. Nós éramos as mais novinhas, né? E assim, desde o começo, sempre que me fazem essa pergunta, eu lembro a primeira vez que me fizeram essa pergunta e a resposta que eu dei, ela é válida até hoje. Era muito forte para mim na época da adolescência e assim, nessa época, né, pré-jovem aí, você não tá nem com o pé na vida adulta, nem com o pé na adolescência mais, 18 anos. Eu olhava para o mercado de trabalho e não gostava de nada. Não porque eu não gostava de trabalhar, mas porque eu achava que a relação de troca da oferta, daquilo que eu ia fazer com aquilo para eu ganhar o meu dinheiro, para o meu sustento, tinha alguma coisa para mim que não encaixava e eu não sabia o que fazer de profissão, né? Eu estava terminando um curso técnico de publicidade, de propaganda e marketing e assim gostava muito da linguagem, da propaganda e tal, mas no terceiro ano eu tive aula de psicologia com uma professora maravilhosa e a psicologia na propaganda e marketing é toda uma psicologia voltada para você cativar a uma pessoa a ter tudo que ela não quer e não precisa, né? Essa é a alma da propaganda, de convencer, de consumir algo que você não quer e não precisa. E eu falei, eu quero exatamente o contrário disso. Não é isso que eu quero. Foi bom porque eu me descobri pelo negativo. Eu falei, não, eu quero ajudar as pessoas a encontrarem o que elas amam e o que elas precisam, o que elas mais precisam na vida, né? Eu conversava horas com a professora, a parte da aula, às vezes, muitas vezes a gente até atrasou a aula e o pessoal reclamava, né? Porque ela entrava ali num papo comigo e a gente ia embora. E então eu fui prestar vestibular no ano seguinte com a cara e a coragem e tal e passei. E foi muito legal porque eu estava muito convicta do que eu queria, né? Aí fiz toda a faculdade e sempre eu tive essa visão de que agora eu ia poder ajudar com a minha força de trabalho, assim, as pessoas num cerne, num algo essencial para a vida, sabe? Eu queria um serviço essencial e a psicologia para mim é isso, é esse serviço essencial para as pessoas. É isso.
eu não conhecia, né? Eu não sabia como É, que. pois Que é. assim, você contou, né, na sua jornada, mas essa Uhum. parte aí de Essa trás eu acho que parte eu não não tinha, não. contei. Acho que eu vou fazer É, não lá tinha. um episódio da escolha. Vai ser legal. Legal. Sim. Olha, tá vendo? E aí eu queria que você falasse agora, assim, como que é a sua linha de trabalho, que a gente já falou, né, no mini currículo, mas qual é a Uhum. sua linha, como que você escolheu, por que que você escolheu essa linha de trabalho, como foi essa identificação? Porque dentro da Uhum. psicologia você aprende, né, várias, não todas, né, mas várias linhas de trabalho. Uhum. Isso. Bom, era o segundo ano de faculdade. é, E eu tinha chegado atrasada na aula e tinha uma professora diferente, eu não conhecia, nunca tinha visto aquela professora. Ela estava dando uma aula e a gente estava numa sala de aula diferente também, uma sala de aula grande. Sabe quando você perde assim, meio um dia desfocado, tipo hoje, assim, tipo, não tem internet, não sei o quê. Assim, eu tinha chegado atrasada. Aí eu fui até a minha sala, não era a minha turma na minha sala. Eu falei, cadê minha turma? Ah, a turma de psicologia tá lá na sala, não sei qual hoje. Aí eu fiquei procurando e tal. Aí quando eu entrei na sala de aula, tipo, toda afobada e aquela sala grande, disforme, não tô no meu lugar, não tava identificando meus amigos e tal. Aí comecei a prestar atenção na aula e a professora tinha traçado uma linha do tempo assim na lousa. E o teórico do dia, a escola que ela ia estar apresentando naquele dia era a teoria junguiana. E ela então começou a falar da escola junguiana e tal. E eu falei, era diferente de tudo que eu já tinha visto, porque é muito diferente das outras escolas. E ela tinha traçado uma linha na lousa explicando que que Jung tinha uma linguagem, era uma das únicas escolas que tinha uma linguagem que ele chegava a falar do inconsciente que abrangia até mesmo nossas vidas passadas. Falei, uau! Que o inconsciente era muito maior. Ele, né, se desviou das outras escolas, se separou das outras escolas por dizer que o inconsciente era muito maior do que tudo aquilo que já tinham descrito como inconsciente, né? E aí até me lembro até hoje do exemplo que ela deu. Ela falava que para Freud tem o exemplo do iceberg, que a ponta do iceberg é a nossa consciência. E todo o resto que a gente não pode ver do iceberg é o nosso inconsciente. Pô, gente, tá tão interessante, meu pai. Oi, voltou? Travou? Oi, voltou. Voltou. Deu uma Tá. travada. Sim, sim. É, voltou, né, pessoal? Voltou sim. Tá. Então, assim, e aí ele dizia que era a ponta do iceberg, a nossa consciência, e o inconsciente era tudo aquilo que a gente não via, tudo aquilo que está submerso do iceberg. E Jung disse, não, na verdade, a nossa consciência é um grão de areia, entre todos os grãos de areia ali na praia. E todo o resto é o inconsciente. Eu falei, uau. Esse cara é bom, tô gostando dele. Foi assim que eu comecei a me interessar por Jung e o que, assim, arrematou, né, é que ele é um dos únicos teóricos que fala de maneira mais profunda a respeito da existência de Deus. Tem uma entrevista famosa de Jung que o entrevistador pergunta para ele: e você acredita em Deus? Ele fala: não, eu não acredito em Deus. Porque acreditar é para quem não sabe sobre algo. Quando você não sabe, não tem certeza, você precisa acreditar. Quando você sabe, você não precisa acreditar. E eu sei sobre Deus. Eu falei: pronto, Nossa, fechei. Fechei com Jung, é ele mesmo. É isso que eu tenho que estudar, me remeteu de imediato, assim, sabe, para as minhas verdades, para as minhas buscas internas, né? Então, foi Amor à Primeira Vista lá em 1999. nossa.
Ah, tem fim, né? Um Tem fim. tempinho, um tempinho. Desde lá nunca mais soltou, né, filho? Nunca Porque mais continua soltei. estudando, né? Nunca mais soltei. Ah, é bem interessante como vão acontecendo, né, os encontros, né, que a gente já até comentou várias vezes, né, na, Uhum. na terapia, nas nossas sessões, a gente já comentou várias vezes sobre isso, como os entrelaçamentos vão acontecendo, né, é bem interessante. Sim, Até eu queria só, assim, comentar rapidinho, que, assim, claro. na terça-feira a gente tratou a questão que eu tô com uma dificuldade aí para entender um curso que eu estou fazendo. E aí me veio uma memória lá da escola. E aí a Fernanda trabalhou comigo sobre essa memória. E aí, assim, não tinha vindo em nenhum momento. Aí até falei pra ela que ela era uma bruxa, né? Falei, você é uma bruxa. Falei pra ela. E aí foi muito interessante como essa... a gente vai... Foi lá do ensino médio, né? Me formei há muitos anos já. Mas como aquela memória e aquele momento e aquelas sensações foram refletindo em mim agora, né? Então, Sim. é muito profundo. É sim. E fez sentido, né? Fez sentido a gente ir lá Fez buscar. super Uhum. sentido. Sim, sim, muito bom. E aí eu queria que você falasse por que que você escolheu esse tema, esse título, né? Psicoterapia é um caminho para encontrar a si mesmo. Tá. Bom, Jung diz que dentre todas as descobertas que a medicina já fez, que a ciência já fez, ainda o que mais nós temos ignorado é a psique, é o nosso aparato psíquico, né? E dentro do nosso aparato psíquico moram todas as possibilidades de transformação do indivíduo. Ele chega a dizer, essa fala está lá no Homem e seus Símbolos, um livro que Jung escreveu para... Todo mundo fala, nossa, mas é muito complicado esse livro. E Jung, ele escreveu a pedido de tentar popularizar a, a ciência dele, a visão dele, né? E assim, talvez acho que ele ficou meio tenso com isso, de tornar um linguajar fácil e acabou saindo igual a todos os outros livros. Ele tem um linguajar bastante peculiar, bastante difícil. Quando não, ele mistura uns 2, 3 idiomas no mesmo texto. Ele fala latim, ele fala francês, ele fala russo, e aí você precisa ter um pouco de paciência para ler os textos de Jung. É um bom desafio. Então ele diz que, ele chega a dizer exatamente assim, que as pessoas costumam dizer, é psicológico. É, E quando as pessoas dizem, é psicológico, elas querem dizer, não é nada, né? A gente tem esse costume. É tudo emocional. Né? Jung deve se retorcer na tumba e eu na minha cadeira quando eu escuto isso, porque assim, não existe nada mais efetivo dentro da gente do que a consciência. A consciência é um dos pontos do nosso aparato psicológico, do nosso aparato psíquico, né? Do nosso campo psíquico que nós chamamos de psique, né? E psique é uma palavra grega e a tradução é alma. É alma, né? Então, assim, quando a gente diz que é só psicológico, que é só psique, né? A gente está dizendo, é só alma. O que nos importa é o corpo, né? Então, assim, se não é o corpo, não é válido socialmente. Se não é o corpo, não tem importância. Né? Mas o corpo é só um reflexo, é só um produto da nossa psique. Né? Então, toda a possibilidade de transformação, toda a possibilidade de restabelecer a saúde, tá na nossa psique. Então, assim, a gente descarta, isso não é muito incomum, né, na nossa sociedade. A gente descarta aquilo que é mais importante. E a gente fica com aquilo que é mais breve, com aquilo que é mais prático, não que seja o melhor,
Mas se for mais prático, a gente acaba preferindo, né? Então, é por aí. Não é que eu tô pensando assim, você foi falando, eu sei que é uma das coisas que eu e a Maia a gente tem falado muito sobre essas questões, principalmente da questão da alimentação até, né? Uhum, A gente está fazendo uma nova dieta, a gente está se programando, porque assim, a quarentena a gente deu uma pisada na jaca, né? sim. E aí, assim, até a Maia já tem comentado também da questão de buscar pelo natural, Uhum, por outras vias. E aí agora, a gente tem esse tempo que muitas vezes a gente falava, eu não tenho tempo de cozinhar, eu não tenho tempo de observar, de me olhar, eu não tenho tempo de prestar atenção em mim. Agora a gente tem esse tempo e aí a gente às vezes vai se socando com outras coisas de fora para não sim. olhar muitas vezes para dentro, né? Sim, sim. Assim, não é uma culpa individual, tá? É uma culpa coletiva, né? Jung é o primeiro a falar sobre o inconsciente coletivo, né? E o que é o inconsciente coletivo? É uma trama mesmo, né? É uma rede onde todos nós estamos conectados uns com os outros. Então, o que eu penso, o que eu faço, influencia o que você pensa e o que você faz, né? Nós somos seres sociais. Então, dentro disso, quantas pessoas enfiaram o pé na jaca na pandemia, né? E por que isso? Porque nós estamos expostos a fatores muito estressantes. Não é um fique em casa de boas, né? Antes fosse umas férias de 4 meses, todo mundo ia adorar, né? Eu fiquei até bastante incomodada, porque tinha muito essa fala no começo da pandemia. Agora teremos tempos de nos olharmos, teremos tempos de pensar. Quem é que pensa sobre tanto medo em relação ao futuro, sobre tanto estresse, sobre tanta informação de pânico? Quem é que consegue refletir? Muita gente até realmente refletiu, mas a grande maioria adoeceu, né? E a comida, os prazeres imediatos, eles vão dando um alívio nessa pressão, né? Por isso que a gente vai comer mais chocolate, mais doce de leite, mais mousse, né? Mais bolo, porque o doce está muito ligado ao afeto. Então não é só enfiar o pé na jaca, é enfiar o pé na jaca doce, né? Na jaca bem doce. Então, A gente já falou isso várias vezes. então, e aí é por essa questão, né, de que toda vez que que o meu inconsciente, que o meu psiquismo sente uma possibilidade de ameaça, ele fica fazendo fuga, ele busca subterfúgios para sentir um pouco de prazer, um pouco de alívio daquele esgotamento, daquele fator estressor, né? E aí a gente enfia mesmo um pé em várias jacas, né? E aí, esse tema, né? Não sei se a gente fugiu um pouco da resposta, assim, mas esse tema, o encontro consigo mesmo, porque, assim, a gente precisa aprender a ser a nossa melhor companhia. Não para ficar só, né? Mas para a gente saber até o que oferecer para o outro quando ele está diante de nós, né? Quantas precipitações a gente tem nas relações, porque quando a pessoa está na nossa frente, a gente não sabe muito bem o que oferecer. É como se você tivesse aí, falando em comida, como se você tivesse aí a despensa na sua casa, seu armário, mas você não tivesse a mínima noção do que tem lá dentro, e chega uma visita na sua casa, o que é que você oferece? E aí, às vezes, você acaba oferecendo algo que não é muito favorável, sendo que você poderia ter oferecido algo muito melhor, né? Então, não só para estar só, nós temos que ser uma boa companhia para gente. Não só por ser uma boa companhia para si mesmo e para o outro, mas o autoconhecimento, né, na verdade, é a chave, né? É assim, é o fator mais importante dessa nossa existência. E aí eu vou de novo parafrasear Jung, né? Ele sempre tem uma frase perfeita para as ocasiões. Ele diz: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta.
Então, por mais que a gente pense que a realidade é o que nos cerca, na realidade, o que nos diz a verdade é o que está dentro. Né? São as nossas impressões, são as nossas sensações, é a maneira que nós vemos e percebemos o mundo e a nossa construção de crenças. Né? E a construção de crenças faz a gente acertar ou errar muito só por causa da crença. Né? Por isso que é psicológico. Se é psicológico, então é aí que a gente tem que dar ainda mais importância. Né? E o que é que não é psicológico? Essa é sempre a minha pergunta. Né? Uhum. Eu quero aproveitar, já que você está falando disso, porque assim, como que você enxerga o preconceito, que muitas vezes eu já falei aqui nas lives, mas o preconceito com quem faz terapia, né? Aquela velha história de que terapia é coisa de doido, né? Que é a velha Uhum. história de que quem só faz Sim, terapia é quem tem algum problema tem na cabeça, problema. né? Uhum. Então, a terapia é para problema na cabeça, para problema no dedão, para problema no estômago, para problema nas costas, para problema nos olhos, para problema em qualquer lugar. Problema no coração, né? No coração físico e no coração não físico, né? A terapia é para tudo. Realmente é uma pena que ainda existe esse preconceito. Acho que quando eu estava na faculdade, no início da minha formação, isso era muito mais acentuado. Posso dizer que hoje melhorou muito, né? Posso dizer que o meu consultório já chegou a ter homens e mulheres 50-50, porque para os homens falar de sentimento ainda é mais difícil do que para as mulheres, né? Eu já cheguei a ficar com a agenda ali bem equilibrada entre homens e mulheres, né? Isso é muito positivo, isso vai mostrando que as pessoas estão começando a despertar e a entender a importância de falar sobre as emoções, de refletir sobre as emoções, né? Quando a pessoa tem um problema mental, ela precisa da psicologia, ela vai precisar não só da psicologia, ela vai precisar de uma equipe médica um tanto maior do que apenas o psicólogo, né? Mas assim, ela já chegou num estado degenerativo grave. E se nós formos profiláticos, nós temos que ter o hábito da profilaxia, nós temos que aprender o que é profilaxia, entender o que é a profilaxia, que é você se precaver. Então, assim, doeu, já procura ajuda. Não espera ficar uma dor insuportável, né? E assim, ter a medida também do que é suportável e do que não é suportável é muito interessante, porque às vezes nós precisamos mostrar para nós mesmos ou para alguém que nós somos fortes. E a gente perde a medida daquilo que é suportável. Aí estoura o joelho, estoura a lombar, não aguenta a cervical, trava a coluna e não sabe por quê, né? Todo peso que a gente carregar em excesso vai dar esses tipos de contusões, né? Isso falando sem metáforas, falando na real, né? Se você carregar um peso maior do que você pode, você vai ter um desses problemas. E quando nós carregamos pesos emocionais, os problemas são os mesmos. É o inconsciente dizendo, olha, tá pesado, divide aí essa bagagem, né? Busca apoio, busca auxílio, né? E muitas vezes as pessoas melhoram só de falar, só de contar a história, só de desabafar com alguém que não julga, com alguém que não está inserido no problema e que pode ter uma visão mais apurada. E não só é um bate-papo com alguém que vai ouvir e ter uma visão de fora do problema, mas é um profissional que vai ter uma visão clínica, vai saber ligar os fatos, vai saber trabalhar com as memórias, como esse exemplo que você deu. Imagina, de repente eu voltei lá no ensino médio. Como é que sozinho, às vezes, a gente
vai pensar e vai chegar no problema que desencadeou a situação que nós estamos vivendo, né? Então, o profissional, ele tem essa capacidade, né? Ele tem esse conhecimento de ajudar o paciente a tecer essa colcha de retalhos, né? E falar, olha, é este retalhinho aqui que está se remetendo àquele retalhinho lá atrás, né? Então, quanto mais a gente difundir, por isso que uma iniciativa assim como a sua é tão legal, né, de falar sobre psicoterapia, quanto mais se difunde, quanto mais se dialoga, quanto mais mostra para as pessoas, vai desmanchando essa impressão de que, assim, não sei, um bicho de 7 cabeças, né, e tal, é impróprio, é só para quem tem uma necessidade de um problema mental, né? Que na verdade, quem abre aí os comentários para a gente ver quem não tem problema. Quem não tem nenhum problema pode dizer, eu não tenho nenhum problema. Então, eu até assim, já falei para você, já falei pro pessoal até nas lives mesmo, que assim, eu não tinha essa nunca tive essa visão de que é coisa de doido, né? Nunca tive esse preconceito, né? Mas, quando eu cheguei, eu achei que realmente eu ia resolver a situação por pouco tempo e deixar. Tá tudo bem. Sim. E aí foi abrindo leque, foi abrindo leque, foi abrindo leque. Aí eu falei pra mãe, misericórdia, e abre uma coisa e abre outra, e abre uma coisa e abre outra. E aí vai abrindo, né? E vai aprofundando, e aí, né? E mexe em muitas coisas. E eu, assim, como eu falei no começo, eu não faço ideia até quando que vai, porque assim, cada sessão a gente vai trabalhando em uma área, a gente vai trabalhando em uma coisa. E aí eu queria até compartilhar, assim, eu tive uma situação recentemente, que eu trabalhei na terapia junto com a Fernanda, que foi uma situação que aconteceu e me gerou quase que um nó na garganta, né? Um nó. E aí eu falei pra Fernanda, eu falei assim, eu não consigo chorar, eu não consigo resolver, eu não consigo colocar isso pra fora, esse negócio tá me sufocando, né? E não vai. Não vai, não vai, não vai. E aí a gente trabalhou na terapia, eu não chorei durante a terapia, mas assim, terminou a terapia, eu falei uma coisa com a Mai, aí desabou. E aí foi. Né? E aí, assim, aí eu até depois comentei que aquele nó, assim, realmente parecia que tinha um bolo na minha garganta. Que não descia. E aí desceu, e aí, assim, eu consegui aliviar. E ainda a gente está no processo, ainda trabalhando nessa situação ainda. Não foi totalmente resolvida, mas está no processo. Tá no processo. Sim, tá no processo. Deixa eu ver um comentário. Aqui a Mai falou, ó, eu tive muito esse preconceito. Que só doido precisava de terapia. Aí a E depois Kátia ela comenta, eu, gente, a doida. Imagina. A Kátia mandou um recado pra você, ó. Parabéns, Gopalha. É Gopalha? Não sei se... com meu nome secreto. Revelou minha identidade secreta, olha só. Mas tá certa a pronúncia? É Gopalha mesmo? Gopali. Gopali. Você é clara, direta e amorosa. Fácil compreender e projetar o conteúdo. Que bom, que ótimo. Aí a Kelly falou assim, ó, a primeira vez que entrei em um consultório, eu fiquei muda. Fazia terapia escrita, levava meu diário em toda a sessão. Interessante, né? Levar algo pronto, levar algo já escrito, né? A Kátia falando, desculpa, não, eu tô brincando. A maioria já sabe, né, da minha identidade secreta. Então... Você já fez a live, né? Sim, a outra live, né? Então, essa coisa de levar tudo pronto, né? Também é uma forma, assim, de não saber muito o que falar, né? Os pacientes, assim, de primeira viagem, assim, às vezes chega na sessão e fala, olha, não sei o que eu vou falar hoje, não tenho ideia. Então, deixa eu aproveitar para te fazer algumas perguntas. Quando vem com as... Gente, quando essa mulher vem com as perguntas, deixa eu te perguntar uma coisa, aí eu já falo, fala. Aí eu já falo, lá vem.
E aí a gente aproveita resolver algumas coisas que não estavam dentro do quadro previsto do paciente, né? Quando a consciência não tem mais o que dizer, é ótimo, porque aí quem se manifesta é o inconsciente, né? E aí eu faço ali um canal direto com ele. Falar, então tá, então deixa eu te perguntar uma coisa. Adoro também quando eu falo, explico sobre a teoria junguiana e falo que um dos focos da teoria junguiana é trabalhar os sonhos, né? Então, ó, você sonha? Não, não sonho nada. Aí eu gosto muito de olhar nos olhos do paciente e falar assim, então a partir de agora você vai sonhar. Que é para te ajudar, é uma ajuda do teu inconsciente, né? Você vai sonhar e você vai trazer para a sessão. Será mesmo? Não, eu estou falando diretamente com o teu inconsciente. Eu estou dizendo que agora ele pode se manifestar porque você vai prestar atenção. Porque, na verdade, a Kelly, né? Ela falou alguma coisa aí, Falou. muito importante. Na É, verdade, todo já volto. sonho, sim, todo sonho é uma linguagem do inconsciente que vem assim a trazer recados importantíssimos para a gente que a consciência não é capaz de decodificar, né? Então a gente não dá atenção e quando a gente não dá atenção a gente não se lembra. É por isso que a gente não se lembra dos sonhos, né? Eu estava até dando esse exemplo para uma paciente essa semana. Por exemplo, você passa por um lugar sempre, vamos supor aí no seu condomínio, você passa por um lugar sempre e uma certa hora um vizinho comenta, nossa, você viu aquelas flores na entrada do condomínio? Que linda! Você fala, flores? Que flores? Nossa, mas está tão bonita as flores lá, você não viu? Não vi. Aí você vai, a próxima vez que eu passar lá, eu vou prestar atenção para ver as flores. Aí você passa, meia hora depois que você passou, você fala, esqueci de olhar as flores. Próxima vez eu olho. Aí isso vai levar um tempo até que um dia você fala, não, hoje eu vou ver as flores. Aí você passa e fala, nossa, muito bonito mesmo, como é que eu não tinha percebido, né? Aí você encontra o zelador e fala, nossa, que bonito que essas flores que vocês plantaram aqui recentemente, né? Ele fala, não, isso tá. Não, não foi recente. Essas flores têm mais de um ano. Aí você fala, ah. Então, com os sonhos é a mesma coisa. Se a gente não dá importância, a gente não se lembra, mas todo mundo sonha, né? E agora, ó, tô falando com 18 inconscientes aqui que vou acordar cheio de sonho amanhã. A Mai, Anotem! a Mai é uma pessoa assim que antigamente não sonhava. Depois começou a fazer a terapia, né, Mai? Deixa eu voltar aqui. Sim, sim, Ó, a Kelly falou. Exatamente, eu tinha exatamente. perdido o noivo e não conseguia articular nem coordenar nada. Sim, olha só. Aí a Mai falou, ai gente, tem como não ser fã? Sou fã de carteirinha. Sim, Aí a você vê Luana como. falou assim, ó, conheci... Pode falar. Não, eu ia falar da Kelly, né? Assim, como é difícil, né? A gente chega entalado na terapia, né? E faz parte também do terapeuta perceber que tem algo ali que tá difícil de entregar e ele vai ajudando, né? Te tranquilizando, falando, olha, eu sinto que tem algo aí, né? O que que é? Vamos lá e tal, até a pessoa conseguir tirar. E quando tira, é muito bom, não é, Kelly? Comenta. Sim. Aí a Luana falou, conheci a psicologia nas aulas do magistério e me apaixonei. Psicologia é minha primeira graduação e eu simplesmente amo, mas lembro da Hum. minha experiência no consultório com paciente, só chorava. Uhum, sim. É, essa coisa de só chorar é tanta dor, né, que a gente carrega, né? E é interessante a gente dizer, depois que eu falei dessa trama, que nós temos um inconsciente coletivo, a gente nunca tá sozinho, na verdade, né? A gente tem um inconsciente coletivo, a gente tem o nosso inconsciente familiar, dos nossos ancestrais. Às vezes a gente carrega dores que nem são nossas, né? Carregamos as dores da nossa mãe, da nossa avó, da nossa bisavó. Tem tanta gente que a gente carrega junto, né?
E às vezes a gente fica realmente embargado na terapia. E eu já tive muitos pacientes assim. Eu lembro uma vez que eu brinquei com uma paciente, ela era muito linda e ela só chorava e me dava muita assim vontade, mais ainda, né, de ajudar. E ela ficava sem graça porque eu dava caixinha de lenço na mão dela e ela ia usando os lenços, ia usando os lenços e acabava a caixa de lenço. E ela ficava envergonhada, eu acabei com a sua caixa de lenço. Aí uma vez eu levantei e abri o armário. Pra... Falei, olha, não acabou não. Tem muitas. Pode chorar, você vai chorar o tempo que for preciso até você conseguir falar. Né? E ela conseguiu, né? Quando você fala, quando você me falou assim, você tem um caso de sucesso para contar? Eu falei, será que eu conto esse? Qual será que eu vou contar? Sim. Que mais? Quem mais A falou? Kelly falou aqui, ó. Eu tinha 16 anos e só agora, depois de 27 anos. Ai, meu pai, peraí, saiu. Consegui Sim. destravar esse luto e entender milhões de coisas. Nossa, que bom, Kelly. E que bom que conseguiu. É assim mesmo. Eu te digo que eu, formada em psicologia, passei por tantos terapeutas e vim entender um luto super importante na minha vida ano passado, né? Depois de 29 anos, né? Depois de 29 anos de falecimento do meu avô paterno, eu ainda fui entender na minha terapia que nenhum terapeuta tinha tocado naquele lugar, por mais que eu tinha, porque às vezes tem isso também, às vezes a gente leva um conteúdo e se o terapeuta não tem habilidade, ele desperdiça o nosso conteúdo, né? E assim, quando eu falei, também foi um show de sincronicidades que aconteceram para eu levar aquele evento para a minha terapia. E ela olhou para mim e quando a gente conversou, muita coisa se alterou. Então, Kelly, eu sei bem o que é que você está dizendo quando a gente consegue destravar um luto, que é tão importante, né? Quem A mais? Isabel falou, fiz psicologia social na faculdade, é incrível. Uhum. Bom, gente, então isso foi assim um resumo do resumo do resumo do resumo. A gente vai usar como inconsciente, né? Então é um grãozinho de areia na praia para falar desse assunto. E aí eu Uhum. queria que vocês começassem a fazer perguntas, gente. E aí a Fernanda falou do sonho, né? Eu falei até na outra live antes dessa iniciar, que a Fernanda vai oferecer a interpretação de um sonho. Gente, e é muito incrível essa questão das interpretações dos sonhos. Então, já podem ir enfrentando aí aquela regrinha que eu já tinha passado para vocês sempre, que é me marcar vale um ponto, marcar a Fernanda vale outro. Não esquece de marcar a hashtag sorteio Renascer de Gaia. Quem não segue a Fernanda, começar a seguir é mais um ponto. Quem veio pela Fernanda e não me segue também. E assim, aproveita. Vai ter dois sorteios, tá? A gente pode fazer um post só e vai ter a leitura do baralho cigano também, tá? Então são duas pessoas que vão ganhar. Mas aí eu queria que vocês começassem agora a aproveitar esse tempo aí. A gente tem mais uns 15 minutos, pelo que eu tô vendo, para fazer perguntas. Aproveitem, Uhum. gente, porque a Fernanda tá aí super disposta. Eu sei que a Fernanda tem um tempo super corrido, é, é, super Apertado. concorrido, super Uhum. concorrido, né? O Graças a tempo da Fernanda é Deus. super concorrido. Uhum. Então, eu fiquei muito feliz quando ela aceitou e que podia, né, participar com a gente. Então, aproveita, a gente pergunta e se tiverem qualquer dúvida, aproveita, que é o momento. Gente, ninguém tem pergunta. Ninguém tem pergunta. Aí eu Ou faço tem essas caras, aí é muitas, bem a hora que né? aí é Ou essa tem hora que o muitas, povo aí faz não o sabe qual print. seleciona. Pode falar sobre a constelação familiar? Posso, Ana Paula? Olha, a constelação familiar não é minha praia, né? Mas eu vou falar o que eu sei. A constelação familiar ela trabalha justamente com essa rede, né, transgeracional, né? Que você acessa conteúdos no campo morfológico, né? Bert Hellinger vem falar, além do inconsciente transgeracional, ele fala do campo morfogenético,
que é o campo morfogenético? É um campo vibracional onde os nossos genes carregam as informações dos nossos ancestrais, né? E dentro de uma constelação familiar, você pode entender por que é que você está travado em determinada situação, porque esses genes, eles se apresentam, né? As pessoas atuam de acordo com esses genes, né? Dentro da constelação, você pode entender ali vários conteúdos numa encenação, numa coisa que muito antigamente a gente podia chamar de uma interpretação terapêutica através de uma encenação e tal, mas não que encenação não no sentido irreal, tá, gente? Mas assim, uma dramatização, né? O psicodrama, ele trabalhava com esses alicerces, né? E eu vejo que a constelação se utilizou um tanto, é diferente, mas é parecido nesse quesito de como a coisa se organiza, como também na psicologia sistêmica, o formato que ali as outras pessoas presentes tomam. Tá, eu falei que não sabia muito, falei tudo isso porque a minha praia é desprogramação de DNA, né? Então, por isso que eu entendo um tantinho da constelação, mas a desprogramação do DNA, o que ela consiste? A gente trabalha também com todo esse constituinte celular, com toda a decodificação que tem guardado, porque eu sou ruim de data, mas em 1900 e alguma coisa, Pietri Gurdjieff, que era um biólogo russo, ele descobriu que o nosso DNA tem um código escrito. Ele descobriu palavras escritas no nosso DNA. Então, aquela história do script, aquela história que a gente acaba tendo comportamentos automáticos, porque nós herdamos comportamentos dos nossos familiares, eles podem ser desprogramados, né? E desprogramando comportamentos, desprogramando situações, a gente tem essa coisa de resolução e de estar livre, às vezes, de repetir erros transgeracionais. E quando eu digo transgeracional, a constelação familiar, ela atinge até, se eu estiver errada, que alguém me corrija, mas pelo que eu entendo, ela vai até a 7ª geração, né? E eu já cheguei com pacientes, já cheguei em mim mesma, né? Em 230 gerações anteriores. Eu fui lá para bem antes de Cristo, né? Então, é muito interessante. Mas chega, porque tem mais um monte de pergunta aí, né? A gente pode um dia fazer uma live só sobre falar sobre desprogramação do DNA. Inclusive, estou ansioso para passar, né? Gente, Sim, sim. A Mai falou assim: acho muito interessante sobre a relação da dor física e o psicólogo, né? Psicológico. Tá, o psicológico. Fala um pouquinho sobre. Tá. Então, assim, sintoma, dor física, não só dor, mas todo sintoma físico é sintoma. A causa, né, é emocional. Por que isso acontece? E aí a gente já entra numa outra área que tá, assim, que é da psicossomática, mas que já tem muito avanço nessa área, e que eu gosto dessa linguagem, do Dr. Hammer, que é da germânica, né, da nova medicina germânica, que ele vai dizer que nós, a partir de uma emoção, de uma forte emoção, de uma situação que nós não somos capazes de lidar com ela, nós criamos um programa biológico de defesa, né? E esse programa biológico é a doença. Então, assim, eu escrevi sobre isso no meu Instagram hoje, né? Então, assim... Eu ia falar, gente, não. O Instagram, a Fernanda tá fazendo uma série muito legal sobre isso. Sim, toda quinta eu falo sobre saúde emocional. E aí, assim, você estava comendo tomates, foi esse exemplo que eu dei na minha página. E, de repente, você recebeu uma notícia, gente, assim, muito alarmante, que te pegou completamente de calças curtas. E, naquele momento, você precisa de ajuda. Mas, assim, né? É psicológico, então, né, não vale nada, não vai estragar o jantar, né? Come aí. Então, você faz ali uma alergia de tomate, sufoca com tomate roxo e tal, e
Aí a família entende que você tem alergia a tomate. Não, você tem alergia àquilo que você ouviu, àquilo que você passou, àquilo que você sofreu, né? E toda vez que você comeu tomate, você vai lembrar daquele jantar, daquele ensejo, daquela situação toda, e o seu programa biológico ativa. E você faz o sintoma de novo, né? E isso serve para qualquer doença. Qualquer doença, tá? Gente, esse assunto dá, assim, umas 10 lives. Dá, dá. Ó, a Luanda falou assim, ó, todas as pessoas deveriam ter um psicólogo para cuidar de suas emoções, da psique. É um espaço e momento único que, por mais difícil que pareça no início, é só o recomeçar. É verdade. Concordo. Sou suspeita para dizer que eu concordo. O apoio que a gente encontra, eu digo, a terapia é um lugar de ressignificar aquilo que a gente não tem, não teve no mundo e não teve nas nossas relações. Se faltou apoio, vamos ressignificar o apoio. Se faltou amor, seja o que for que faltou, mas geralmente é apoio e amor que nos falta, né? Então, assim, lá é um lugar de ressignificações, né? A gente assim, como eu falei pra você, gente, eu tô já um ano e acho que 2, 3 meses, né? Mais ou menos, né? Acho que por aí. Junho, julho, acho que um ano e 2 meses. Sim. E aí, gente, é tanto assunto que vai surgindo, que vai puxando um outro, que puxa a outra. Então, gente, essa conversa que nós estamos agora, aqui nesse tempinho, é muito interessante como a gente vai vendo muitas questões físicas. Por exemplo, gente, lembra que eu falei para vocês que eu travei da coluna? Que travei a asa? Então, eu tratei isso na terapia. E aí eu conversei com a Fernanda sobre. Aí a Fernanda já me lança essa pergunta: o que tá cortando sua asa? Aí eu Uhum. fiquei um tempo assim, tipo. O que tá te Até impedindo que a de gente. voar, né? O que tá te podando, né? E aí a gente foi indo, foi trabalhando até que encontrou. Então, gente, é muito interessante. E a gente sempre fala na questão das terapias, né, holísticas, que tudo vem do campo emocional, do campo energético. Então, olha como se entrelaça com a psicologia e a gente vê que a gente tá caminhando para um momento de entender que a gente não é só o corpo físico, né? Já passou da hora Uhum. de a gente entender que não é só mais o corpo Uhum. físico, Com certeza, mas tá né? caminhando, né? Tá Tá caminhando. caminhando, tá indo. Uhum. Aí a Kelly perguntou assim, ó, sonhos são realmente demonstrações de assimilações do inconsciente da vida diária? Olha, às vezes o sonho é só um apanhado de assimilações do cotidiano, tá? Mas, na verdade, os sonhos são sempre símbolos, tá? Sobre tua história, sobre teu mundo interno que você não consegue compreender, né? A Von Franz, que foi aluna de Jung, e depois ela foi aluna de Jung, foi paciente de Jung, depois ela ajudou Jung a escrever muitas obras, né? Ela diz que os sonhos é uma linguagem do inconsciente que nós temos que aprender a decifrar. A consciência fala, o inconsciente também fala. Não somos só o corpo físico, não somos só a consciência. E pensa que interessante, numa hora que nós estamos apenas respirando, nós produzimos uma realidade. Essa realidade não pode ser entendida como nada, não pode ser invalidada. É muito recurso, é muito rico, né? E o inconsciente vem trazer uma linguagem que precisa ser vista, que precisa ser entendida, que às vezes a consciência não deu conta através da linguagem, então o inconsciente complementa para a gente através dos símbolos. Né? Então essa integração consciência e inconsciente é muito importante, mas a gente precisa aprender a linguagem do inconsciente. É isso que a terapia, é isso que a análise vai permitindo para o paciente. E então, a Von Franz fala do pesadelo, por exemplo. Pelo pesadelo, vocês vão entender. A Von Franz diz que o pesadelo é um eletrochoque natural. Sempre o pesadelo vem nos acordar para alguma coisa. E é por isso que realmente a gente acorda. A gente acorda num sobressalto. Nossa, impressionado.
Né? O que isso quer me dizer? Aí não adianta ir na banca de jornal comprar o livro dos sonhos, ver qual é o número do bicho que tem que jogar. Ai, sonhei com cobra, só pode ser minha sogra, só pode. Minha sogra vai aprontar. Não é bem isso, gente. Não é nada disso, aliás. É outros 500, tá? Quem mais? Tem Aí eu mais já tenho que fazer perguntinhas? mais uma live só sobre sonho agora, Fernanda. É, com certeza. Ó, uma pessoa falou assim, eu tive um infarto enquanto vivia uma situação de estresse emocional. Eu sabia, os médicos não admitem. Ah, eles não admitem nunca. Eles não vão admitir, porque senão eles vão ter que rasgar todo o material científico deles. E eu fico só esperando esse dia. Vai ser tão legal. Porque hoje já existem pesquisas, muitas pesquisas, que diz que mais de 50% de tudo que a gente conhece a respeito da medicina, não sou eu que estou dizendo, tá? Mais de 50% de tudo que diz a ciência já pode ser refutado. Já A gente está caminhando, não é né? verdadeiro. Estamos no caminho. Ó, aqui agora, assim, vamos rasgar a seda agora. Muito boa live, dá margem para virar a noite. Que live Que maravilhosa, gente, legal. live maravilhosa mesmo. Suspeita em falar, live maravilhosa. Então, gente, então dá muito assunto. E por isso que Sim. eu quis trazer a Fernanda para conversar com a gente, porque eu sabia que ia ser muito bom para a gente esse papo, né? Para mim, que aprendo muito com a Fernanda, tenho aprendido cada vez mais. Estou super ansioso aí para passar pela desprogramação. A gente já tinha marcado tudo, aí veio a pandemia e atrapalhou tudo. É. Mas a gente vai fazer, né? A gente vai fazer. Sim. Ó, doenças autoimunes tem relação com o psicológico? Tá. Então, né? A linguagem simbólica é fundamental para a gente entender o fio da meada das coisas. A doença autoimune, quando a gente joga contra si mesmo, geralmente nós fazemos doenças autoimunes, né? Porque assim, ela se reestrutura, né? Então pensa naquela situação do programa biológico que eu falei para vocês. Então esse problema biológico ele fica ressignificando, aliás, ele não te dá tempo de ressignificar, ele fica reativando, né? Então quando a gente joga contra si mesmo, quando a gente passou um fator emocional muito forte, que a gente entende que talvez nós aqui somos o errado na situação, que a gente se revolta um tanto contra a gente faz doença autoimune. Isso é muito sério, né? O conflito é praticamente entender que existe aí um grande auto-perdão a ser feito. Tá? Mas trabalhar em terapia, gente, olha só. Ó, uma pessoa que falou que é bis, outra falou que agradeceu pela live. Realmente uma live incrível. A segunda da noite, obrigada. Muito bom assunto para a noite adentro. Adorei. Gente, assunto na verdade, para anos, né, gente? Sim. Para anos, como eu falei. Eu já tô mais de um ano já na terapia e não acabou, não. Sim. Edmilson, olha, surgiram muitas perguntas de doença. Agora tem aqui alguém Mais perguntando uma. sobre a fibromialgia, Fibromialgia. né? Então, faz o seguinte, você pode combinar com o sorteado se ele quer uma análise de sonho ou se ele quer analisar um sintoma, tá? Que também é muito bom analisar Aí o a pessoa sintoma. escolhe. A Isso. pessoa escolhe. Ó, Uhum. tá faltando 3 minutos, gente. Tá. 2 agora, eu acho. Porque assim, Ah, o Instagram, daqui a pouco ele avisa 30 segundos e desliga. sim, a Mas Kelly assim, gente, ó, levou um tapão. Ô, Kelly. Eu dou uns tapas, mas depois eu assopro, viu? mas depois eu vou conversar com a Kelly, porque eu sei por que que ela falou isso. Ó, Ah. a Gislaine falou, de Fernanda May, deu tudo certo, as cartas desse momento com a Fernanda. Vamos aguardar as próximas. Gente, eu agradeço muito vocês terem voltado. A gente insistiu porque realmente eu sabia que ia ser uma live excelente. Quando a Mai desceu que falou que a Fernanda tinha conseguido, eu falei, não, vamos fazer. Ai, Porque gente, hoje foi que foi. mas foi. E, Uhum. gente, vou falar rapidamente uma coisa aqui. A Fernanda, minha primeira consulta com a Fernanda foi uma mandala de palavras. E para mim esse momento foi, acho que,
muito marcante, porque eu sempre falo desse momento, sempre converso sobre esse momento. Porque em uma das palavras que eu escrevi a palavra caridade. E aí a gente ouve a palavra caridade e fala, nossa, né, Tão caridade, não sei, bom. Uhum. tão bom, né, maravilhoso, fora da caridade na salvação, né, tão profundo. Quando a Fernanda interpretou onde estava, gente, foi para. Olha lá, ó, 25 segundos, gente. Oh, Fernanda, tá. muito, muito obrigado por essa live, por todo esse conteúdo, por todo o seu conhecimento, por dividir conosco. A gente vai Tá. marcar outra, a gente vê quando. Depois a gente divulga um curso online de mandalas de palavras. Pronto, tá bom? Ai, maravilhoso. E é isso, gente. Muito obrigado a todos, muito obrigado. Um beijo. Beijo.